Olá pessoal, tudo bem com vocês, moçada, rapaziada? Essa noite desse domingo, dia 19 de julho de 2026, a final de Copa do Mundo, mais uma final de Copa do Mundo para a história, né? 13ª final de Copa do Mundo para a história, tá? E foi um final, foi uma semana de festividades aqui na minha família, porque 4 pessoas, incluindo quem vos fala, fizemos aniversários, comemoramos no dia de hoje, né? Então na quarta-feira, nessa última quarta-feira, um dos meus cunhados fez aniversário. Na sexta-feira eu fiz aniversário, 4 postos 9. No sábado a minha sogra fez aniversário, tá? E na próxima terça-feira, dia 21, tá? Uma das filhas da minha esposa, né? Também vai fazer aniversário. Então comemoramos tudo hoje, nesse domingo, né? No meio disso tudo teve a decisão de terceiro e quarto, um jogo de 10 gols, né? Com a Inglaterra ficando com a terceira colocação, né? Teve hoje de manhã a corrida do GP da Bélgica de Fórmula 1, com a vitória do garoto prodígio Kimi Antonelli, da Mercedes. Devo, durante a semana, escrever um texto sobre a corrida, né? E a final, Argentina, Espanha, Espanha, Argentina, disputada lá em Nova Jersey, em Nova York. Eu teria, né, já falei anteriormente, eu teria feito essa final no Estádio Azteca do México, tá? Levaria para onde realmente o futebol é reverenciado, né? O mexicano é um povo apaixonado por futebol, então eu teria levado para lá, mas tudo bem, foi nos Estados Unidos, foi em Nova York, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, tá certo? E engraçado, a Espanha e a Argentina já eram para terem se enfrentado no mês de março, né? E teria para ter feito a chamada finalíssima, que é o campeão da UEFA contra o campeão da Copa América, né? Então, o último campeão da Copa América de 2024 foi a Argentina e o último campeão da UEFA 2024 foi a Espanha, né? Aliás, estão realizados no mesmo período de janela de tempo, ali no mês de julho, a julho e tal, né? E esse jogo seria lá no dia 27 de março, em Doha, no Catar, no estádio Lusail, o estádio da decisão da decisão da Copa do Mundo de Catar, né, de 2022, tá? Que na minha opinião, até agora, foi o maior e a melhor final da história das Copas, né? Aquela Argentina e França, 2-2, 3-3, pênalti, tudo mais, com a Argentina sendo campeã. Bom, esse jogo da Espanha, da Argentina não ocorreu lá, né, por conta dos conflitos armados que está tendo na região, né, envolvendo Irã, Israel, Estados Unidos, né. Foi tentado remarcar para algum outro lugar, mas não houve um consenso entre a UEFA e a AFA, a Associação de Futebol Argentina, então esse jogo acabou não acontecendo, mas quis o destino que praticamente quase 4 meses depois essas duas seleções fizessem a final da Copa do Mundo, né? Este jogo não foi realizado lá em março, a finalíssima, mas acabou sendo realizado, né, até de uma forma mais importante, com um peso muito maior que a final da Copa do Mundo, né? Então fiz algumas anotações aqui. Essa final de Copa do Mundo, tá? Diferentemente da final da última edição, ela foi um jogo de um time só, no caso a Espanha, tá? Então, o que eu posso dizer? Eu digo que é o seguinte, para os amantes do bom futebol, os degustadores do bom futebol, na qual eu me incluo, tá? Ainda bem que deu Espanha, porque afinal de um time só a Espanha conseguindo jogar, sobrepujar o seu adversário, tá? Então, foi um título que acabou ficando em boas mãos, tá? Segunda Copa do Mundo conquistada pela Espanha em 16 anos, então ficou em ótimas mãos, né? Ela lá no começo da campanha dela na Copa do Mundo, no jogo contra Cabo Verde, aquela Espanha ali, de pouco mais de um mês, não me convenceu tanto de ganhar o título, mas
no decorrer do campeonato, né, um avanço dos jogos, tá? A Espanha, que principalmente derrotou a França, que era uma das candidatíssimas ao título, e da maneira como ela derrotou, essa Espanha, sim, passou a ser também fortíssima candidata ao título. Tá? E do outro lado, uma Argentina que fez uma campanha aos trancos de barranco, principalmente a partir da fase dos playoffs, mata-mata. A primeira fase, ok, venceu os 3 jogos, né? Mas uma dependência enorme do Messi, tá? Um time sem repertório de jogadas, um time que veio para essa Copa do Mundo com um histórico de queda de rendimento físico, lesões, principalmente no seu segundo tempo, né? E aos trancos de barranco e também com a grande capacidade técnica do técnico Leonel Scaloni, a Argentina conseguiu chegar à final, né? A Argentina buscou resultados históricos de classificação, escreveu um enredo emocional muito bonito para chegar na final, né? A maneira como passou por Cabo Verde foi um jogo de superação, a maneira como passou pelo Egito foi um jogo de superação, a maneira como passou pela Suíça foi um jogo de superação. A Inglaterra, então, foi o apogeu das superações que a Argentina fez durante essa Copa, né? Perdendo de 1-0, a Inglaterra, né, fez um gol com 10 minutos do segundo tempo e tão cedo resolveu recuar o time. A Argentina no peito e na raça, dos 40 ao apito final dos acréscimos, foi lá e virou o jogo, né? Mas é uma Argentina que hoje, na final, ela foi totalmente sobrepujada pela sua adversária, tá? E essa conquista da Espanha envolve um trabalho, envolve uma filosofia implantada lá na metade dos anos 2000 para cá, tá? E essa é uma filosofia seguida à risca, até por uma nova geração de jogadores, aquela primeira geração de jogadores, tá? Fantástica, maravilhosa, com Cesc Fábricas, Gerard Piqué, Casillas no gol, Iniesta, Andrés Iniesta, né? Pegou ali Fernando Morientes também, tá? O Raul, no final de carreira, gozou disso, sabe? E alguns tantos jogadores, né? Puyol, né? Eles conquistaram ali a Euro de 2008, a Copa do Mundo de 2010, tá? Novamente a Euro em 2012, né? Aí essa geração simplesmente começou a ir embora, o tempo passou, né? Atingiu eles, tá? E muita gente achou que acabaria, né? Mas não, veio uma nova geração, essa filosofia ela ficou mantada ali, uma filosofia que envolve domínio da bola, tendo a sua melhor forma de se defender a posse da bola, né? Lá atrás foi chamado muito de tic-tac, né? Enfim, veio aí uma geração diferente de jogadores, tá? O Rodrigo, Oyarzabal, Pedri, enfim, tantos outros jogadores, a grande estrela, o grande talento, Lamine Yamal, né? Pedro Porro, o lateral esquerdo, barra, ponta, quando bem deseja, o Cucurella, enfim, um timaço, tá? Um timaço que não começou tão bem essa Copa do Mundo, mas mesmo vendo com o título da Euro, né, sendo o atual campeão da Euro, não começou tão bem a Copa do Mundo, mas foi crescendo, foi evoluindo, né, e foi um time que, ao todo, né, nesses 8 jogos agora que o time tem a campanha de um campeão agora não são mais 7, são 8 jogos na Copa do Mundo. Nesses 8 jogos a Espanha só tomou um gol, né, que foi no jogo contra a Bélgica, tá? Então, sabe, a vida, eu aprendi muito que a vida não é justa. Futebol é uma extensão da vida. Futebol também muitas vezes ele não é justo, mas pelo menos no dia de hoje, 19/7/2023, 19 de julho de 2023, houve uma justiça, né? Porque se a Argentina consegue, por exemplo, levar o jogo para pênalti, que é o que ficou desenhado, principalmente no final do segundo tempo, quando ela perde um jogador expulso, né? Ela consegue fazer isso, leva o jogo para disputa de pênaltis
e ganha o título. Então, eu acredito que o título da Argentina hoje deixaria o futebol, com todo o respeito que a história argentina tem, tá? Mas o futebol ficaria em luto hoje, tá? Porque uma das maiores injustiças poderia estar sendo ocorrida, poderia haver ocorrido hoje, tá? Mas não, de vez em quando o futebol é justo. E hoje ele premiou a seleção que mais batalhou pelo gol, mais buscou, tá? E simplesmente não deixou seu oponente jogar. Eu poderia facilmente dizer que a Argentina foi uma seleção covarde, mas nem tanto. Acho que não conseguiu jogar, tá? E não conseguiu achar atalhos para também incomodar, agredir o seu adversário. Então, o título fica... É justo a Espanha ter ganho o título, tá? A Espanha teve praticamente o jogo inteiro uma posse de bola ali na casa dos 60%, 75% e sobrepujou, né, o seu adversário totalmente, tá certo? Então, logo no começo do jogo, né, fiz algumas anotações aqui, o Lamine Yamal, sabe, ele perdeu a sua grande chance no jogo, tá? O Lamine Yamal hoje não teve tão bem, aliás, não foi uma grande Copa do Mundo o Lamine Yamal, eu acho que na campanha da Euro de 2004, ele jogou até mais bola do que jogou nessa campanha da Copa 2026, tá? Mas, até certo ponto ok, porque o jogo da Espanha, o Luiz de la Fuente, técnico espanhol, o jogo da Espanha, seguindo uma filosofia já adotada já praticamente 2 décadas atrás, o jogo da Espanha se baseia muito no coletivo. E o individualismo, ele surge para agregar ao coletivo, e não o contrário, tá? O coletivo tem que agregar o individualismo. Então, mesmo que o Lamine Yamal não tenha feito uma grande final, teve outros jogadores que, né, compensaram jogando bastante bem, tá? Mas ele perdeu uma chance muito clara de gol logo com 5 minutos, né? Conseguiu fazer uma tabela com o Dani Olmo ali na entrada da área, saiu na cara do Enzo Fernandes, a falta de trabalho do pé direito, né? Ele é canhoto, extremamente habilidoso, mas o fato de saber fazer tudo com o pé esquerdo e praticamente nada com o pé direito, né, fez ele perder um gol feito, né, tá? O Emiliano Martins acabou fazendo uma grande defesa, né, e, enfim, né, e aí a Argentina, tendo o Messi perfeitamente anulado no jogo, tá? A Argentina jogou no seu esquema lá, tradicional, né, de 4-4-2, né? Jogou no seu tradicional esquema de 4-4-2, com Martínez no gol, né? Montiel na lateral direita, Romero e Lisandro Martínez na zaga, com o Tagliafico na lateral esquerda, tá? Aí os dois volantes de McAllister e o Fernandes, jogou com 2 meias abertos, né? O Gonzalez o Nico Gonzalez pelo lado esquerdo e o Rodrigo de Paul pela direita, no ataque, Leonel Messi e Julian Álvares, né? Pelo lado, o Messi mais pelo lado direito, o Álvares pelo lado esquerdo, né? E a Espanha ali no seu tradicional 4-2-3-1, né? Com o lá em cima no gol, né? Pedro Porro na lateral direita, Cubarsí na zaga junto com o Laporte, tá? O Cucurella na lateral esquerda, nos médios volantes Rodri e Fábio Ruiz, tá? Lamine Yamal jogando de ponta esquerda, tá? O Baena, né? O Alejandro Baena jogando lá de ponta esquerda, centralizado jogando o Dani Olmo e no ataque o Oyarzabal. Mas o Messi foi uma figura completamente isolada, marcada, a bola não chegava, tá? E a única válvula de escape que a Argentina tentou fazer durante o jogo foi simplesmente acionar pelo lado esquerdo, em bolas esticadas, o Nico Gonzalez, né? Porque ele é um cara que ele tem porte físico, ele tem domínio de bola, ele tem bom arranque, né? Mas mesmo assim, a Espanha, até essa jogada, né? Que foi a única jogada que a Argentina realmente, de fato, tentou, a Espanha, até essa jogada, conseguiu anular, né? Com um sistema de marcação bastante eficiente ali, envolvendo os seus volantes, seus zagueiros e tudo mais, tá? E aí a Espanha simplesmente dominou as ações, né? A Argentina, principalmente no começo do jogo, começou a errar algumas saídas de bola, mas ainda tinha fôlego para chegar junto e evitar, né, as grandes chances de gol da Espanha. A Espanha é um time que
muitas vezes exagera no pote de bola, muitas vezes exagera no seu plano horizontal de jogo, não é um time tão vertical assim como, por exemplo, é a França, né? Mas é um time que, né, no que diz respeito à recomposição quando perde a bola, faz isso de uma forma rápida, eficiente, bem treinado, tudo bem alinhado. Então a Espanha simplesmente é, teve muito a posse de bola durante o jogo, né? E aí as finalizações não foram tantas, mas quando elas chegaram representaram bastante perigo, né, pro gol, para a meta argentina. Então teve ali uma troca de passes muito boa ali pelo miolo, né? E a conclusão da meia-lua do Oyarzabal, um chute rasteiro, mas que não teve muito direcionamento do gol, né? O Emiliano Martínez conseguiu fazer uma defesa segura e tranquila, né? E teve ali o Cucurella, né? Esse lateral, essa brilhante contratação do Real Madrid, vindo mais pelo meio, né? Finalizando, arrematando de fora da área no canto, fazendo a bola tirar a tinta da trave, né? Do canto esquerdo do Emiliano Martínez, né? E basicamente foi, né, um jogo que a Argentina começou a se sentir completamente desconfortável no primeiro tempo, que não conseguia organizar a jogada, e aí, né, o tradicional catimba Argentina, que levou algumas, né, a abrir a caixa de ferramentas e começar a fazer faltas, né? E aí entra uma figura do árbitro, o esloveno Slavko Vincic, né? Que foi o árbitro escolhido para a final, foi escolhido pelo presidente do comitê de arbitragem da FIFA, do Pierre Luigi Collina. O pessoal da antiga vai lembrar desse ex-árbitro italiano, careca, né? Famoso árbitro, né? Muito bom, muito competente. Ele apitou a final Brasil e Alemanha na Copa de 2002, né? Ele escolheu esse esloveno aí que apitou 3 jogos na Copa do Mundo, né? Apitou o jogo de estreia do Brasil contra Marrocos, né? E a última partida antes de ser escolhido para a final tinha sido o jogo do México contra o Equador, quando o México eliminou o Equador, acho que nas 16 avos de final, se não me falha a memória. Enfim, mas eu acho que não foi uma escolha correta, porque eu penso da seguinte maneira: você tem que analisar os dois finalistas, ver a característica dos dois finalistas e não escolher o árbitro que é melhor adequado para aqueles dois times, aquele confronto. Pode não ser exatamente o árbitro que tem que ter o melhor desempenho da Copa, tá? Talvez esse Slavko Vincic, né, ele deve ter pegado partidas relativamente mais fáceis de fazer no plano disciplinar, né? Os jogadores não tiveram jogos que não houve muita falta, né, tudo mais, foi um jogo mais tranquilo, né? E talvez, sendo assim, ele não é o melhor árbitro porque na parte disciplinar ele deixou jogar, ou seja, ele deixou muito o jogo ficar, descambar um pouco, sabe, de forma excessiva para a violência, né? E demorou para tomar um posicionamento mais firme, vamos dizer assim, né? Então foi bastante difícil, né? A arbitragem deles, né? Então teve jogadores ali que exageraram na falta, né? Os volantes argentinos foram deles, né? Tanto o De Paul nem tanto, mas o De Paul nem tanto, mas deixa eu fiz algumas anotações aqui, deixa eu ver, tá? O Júlio Álvares, que joga junto com o Messi, chegou a dar uma entrada perigosa, nada de cartão, né? A entrada, o Nicolas Tagliafico, que jogou, que era incumbido de marcar na minha mão, deu algumas entradas perigosas, nada de dar cartão, muita conversa, sabe? E tanto que até o Dani Olmo também chegou a descontar, né? Porque viu que, ou seja, quando o jogador vê que o árbitro está dando muita brecha para faltas um pouco mais duras, tá? Então a coisa começa a fugir, tende a fugir do controle do árbitro, tá? Então ele deixou o jogo descambar. A Argentina apelou muito para essas faltas, porque era um time que estava sendo sobrepujado pelo seu oponente, não estava saindo, né?
O Lisandro Martinez, né, deu uma entrada bastante dura aí, foi o primeiro a tomar o cartão amarelo, já no final do primeiro tempo, porque evidentemente chegou uma hora que o árbitro não pôde mais ignorar, tá? Teve que realmente, sabe, é, ser rigoroso, né? Nas horas que realmente se viu obrigado a fazer isso, né? Tanto que é, o primeiro tempo termina somente com um jogador argentino tomando cartão amarelo, mas a sensação que mais alguém poderia ter tomado, né? O próprio McAllister também, sabe? Exagerou nas doses, enfim, tá? E pro segundo tempo, tá? A coisa começou a complicar para a Argentina, porque principalmente na parte física, a Argentina começou a sentir, a ficar sério, tá? E foi a dica que eu poderia ter, que eu dei, por exemplo, para a Inglaterra, né? Olha, aperta no segundo tempo a Argentina, porque principalmente fisicamente a Argentina cai, seja por condicionamento ou seja por lesões, né? O Lisandro Martinez, né? Tomou o cartão amarelo, ele no final do primeiro tempo ele já pediu para ser substituído, né? Porque por sentir lesão. Então o Leonel Scaloni já teve que trocá-lo, já teve que tirar ele, né? Para colocar o Nicolas Otamendi, que é lateral direito, mas que também sabe fazer a função de zagueiro, já jogou de zagueiro nessa Copa, né? Então teve que fazer essa, o Leonardo Scaloni teve que fazer essas substituições, né? Coisa que foi a sina do Leonardo Scaloni praticamente durante toda a Copa do Mundo, fazer essas substituições para tentar manter o fôlego físico do time durante o jogo, tá? Então ele fez essa substituição, tá certo? Tá? Ele acabou fazendo essa substituição, tá? Tirou tirou o Lisandro Martinez, tá? Devido a uma lesão, tá? E no começo, no intervalo também, ele resolveu tirar o ele resolveu tirar o Nico Gonzalez, né? Porque não estava funcionando como válvula de escape, então ele trouxe de volta o Leandro Paredes, né? Para o time, né? O Leandro Paredes começou como titular, né? Se não me falha a memória, o Leandro Paredes foi um jogador que começou como titular nessa Copa do Mundo, depois, né, foi perdendo a posição de titular e voltou agora, né? Porque o Nico Gonzalez não fez um bom primeiro tempo, tá certo? E o Leandro Paredes, ele era outro jogador também que, sabe, deu algumas entradas perigosas, sabe? Passou ileso, não tomou cartão, tá certo? E a Espanha cresceu demais o volume de jogo dela no segundo tempo, justamente por causa disso, por causa dessa queda de rendimento é, físico da Argentina, tá? No segundo tempo, tá? Então, logo de cara, né, o teve uma grande chance de gol para a Espanha, né, numa linda jogada, tá? Aliás, numa linda jogada feita pelo quarto zagueiro da Espanha, né, o Cubarsí, tá certo? Ele deu um passe, tá? Em profundidade para a entrada, para a infiltração do Dani Olmo, né? O Olmo chegou na linha de fundo e rolou na marca do pênalti para o Cucurella, que ia finalizar bonito no gol, né? Tá? O lateral direito, o Montiel, acompanhou o Cucurella, tá? E evitou o gol, mandando a bola para escanteio. Foi uma até bonita oportunidade criada pela Espanha logo no começo do segundo tempo, né? E depois, né, teve... deixa eu dar uma olhada aqui. Depois teve o cabeceio do tá? Depois também teve uma bonita jogada do Lamine Yamal, né? Só que ele
Ele deu sorte que a bola, sem querer, ele acabou tabelando na perna do lateral argentino, né? Chegou na linha de fundo, mas o zagueiro travou ele bonito, né? Aquela chance que o Lamine Yamal perdeu no começo do jogo seria a melhor chance dele na partida, né? Depois não teve mais essa outra chance, porque toda vez que o Lamine Yamal tentava fazer aquela tradicional jogada de partir por dentro para cortar em diagonal por dentro, né? Para finalizar de esquerda, num, por fora, melhor dizendo, vindo pro meio para tentar finalizar de esquerda, não conseguia fazer isso, tá? Mas, é... e aí o técnico espanhol, ele começou a fazer algumas substituições também, né? Ele, é... o técnico argentino praticamente chegou a mudar os dois zagueiros, né? Os dois zagueiros sentiram, né? Primeiro sentiu o Leandro Paredes e depois sentiu o... Depois sentiu, qual é o nome do outro zagueiro? Sentiu o Romero também, tá? O Romero acabou sendo substituído, tá? O Romero deu entrada pro outro zagueiro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Romero, tá? Otamendi entrou no lugar do Leandro Martínez, tá? O Montiel, o Molina chegou a entrar no lugar do Montiel, né? Lateral direito para lateral direito, tá? O Romero deu para a entrada do Medina, tá? Do Facundo Medina, ou seja, todo o sistema defensivo da Argentina começou a ruir, com jogadores pedindo arrego, pedindo substituições. Então, às vezes não foi nem tanto substituições de ordem tática, foi substituições para manter o fôlego do time, e a Espanha vindo para cima, crescendo, entende? A Espanha também fez algumas alterações, o Ferran Torres entrou no lugar do Oyarzabal, tá? A primeira jogada dele, né? A primeira bola levantada na área, ele cabeceou bonito, né? Mas sem direção, cabeceou a bola na mão do Emiliano Martínez, né? Uma grande chance de gol que ele desperdiçou. E a Argentina cada vez mais acuada, né? E só nas substituições seguintes que o Leonardo Scaloni começou a fazer substituições de ordem tática, né? Por exemplo, ele tirou o Depou para colocar o filho do Simeone, Juliano Simeone, para ver se o time tinha uma válvula de escape pelo lado direito, tá? Mas no mesmo momento que ele substituiu o Simeone, teve essa entrada do Facundo Medina no lugar do Romero, que pediu para sair, porque também sentiu uma leve lesão, tá? Aí o Molina entrou no lugar Montiel, enfim. Então a Argentina foi um time que ficou completamente sucumbido pelo ferrolho espanhol, e a Espanha vindo para cima, né? Vindo para cima, imprimindo o seu jogo, tá? Ficando cada vez mais próxima do gol, tá? Essa é a verdade, ficando cada vez mais próxima do gol, tá? E aí, principalmente nos 10 minutos finais, a Espanha apressou. O Emiliano Martínez, ele consegue fazer uma defesa soberba, tá? Numa cabeçada do Nico Williams, né? Após um cruzamento vindo pelo lado do campo, né? E aí foi uma defesa que exigiu mesmo que o Emiliano Martínez se esticasse todo, né? Do lado da Espanha, do meio campo para frente, houve também algumas alterações foram feitas, né? Porque para deixar o time mais ofensivo, o Rodri chegou a ser substituído, né? Em campo, o Rodri teve uma taxa de duelos ganhos ali tremenda, tá? E até isso fez com que houvesse muito desgaste. A Espanha foi um time que correu demais durante os 90 minutos, tá? Então chegou um momento ali, principalmente quando o jogo foi para a prorrogação, que do meio campo para frente a Espanha mudou praticamente todos os jogadores, só ficou o Lamine Yamal, né? A esperança do técnico espanhol de que o Lamine Yamal realmente numa jogada individual abrisse caminho e fizesse o time chegar no gol, né? Então faltava ele realmente aparecer para o jogo, mas o resto do time estava indo muito bem. Então o Pedro entrou no lugar do Fábio Ruiz, o Nico Williams entrou no lugar do Baena,
né? O Menina, que é o espécie de talimã dele, né? É o cara que fez o gol da classificação para cima de Portugal nos acréscimos, fez o gol também nos minutos finais do jogo contra a Bélgica. Então, o Menina também entrou no lugar do Dani Olmo, sabe? E, enfim, foi um ataque tremendo. Teve uma falta no final do jogo ali perto da área, que o Lamine Yamal cobrou bem, o Emiliano Martinez se esticou todo para evitar o gol, tá? E aí veio a expulsão do Enzo Fernandes. O Enzo Fernandes já tinha tomado cartão amarelo por reclamação, tá? No lance seguinte deu uma entrada dura e mais uma outra entrada dura. Aí não teve jeito, o árbitro teve que expulsar o Enzo Fernandes, né? E isso aí deixou a Argentina com um jogador a menos, já praticamente nos acréscimos do segundo tempo, tá? E praticamente o esquema foi simplesmente montar uma linha de 5 ali da frente da defesa e deixar somente o Messi à frente, né? Então mais lá para frente o técnico argentino ele tiraria, né? Principalmente na prorrogação, ele tiraria o Julián Álvares, né? Para colocar mais um defensor, tá? O Marcos Senesi, tá? Então ficou praticamente, né? Ficou uma linha de 5 lá atrás, né? Mais uma linha de 4 na frente e o Lionel Messi sendo a única oportunidade de poder ter, tá? Essa válvula de escape do time, tá? Mas a bola não chegava no Lionel Messi, né? Então chega o primeiro tempo da prorrogação, com todos os times praticamente fazendo todas as 6 alterações possíveis, tá? Teve um gol da Espanha que eu não entendi por que ele foi anulado, tá? Não entendi exatamente se o árbitro marcou falta em cima do Otamendi ou falta em cima do goleiro, do Emiliano Martinez. O Nico Williams empurrou a bola para dentro do gol, sabe? E não ficou claro isso. O VAR também não chamou o árbitro, ficou por isso mesmo, tá? Aumentando aquela teoria, né, de que, pomba, caramba, a Argentina está sendo somente favorecida pela arbitragem nessa Copa do Mundo, está sendo armada para eles ganharem, enfim. E esse lance alimentou mais ainda essa teoria, porque realmente não deu para entender por que, né, que esse árbitro não deu esse gol, tá? Eu não vi nada na França, né? Então a Argentina já estava lá com uma linha de 5 defensores lá na frente, né? E com um jogador a menos estava claro. A ideia era levar o jogo para pênalti para poder contar com o Emiliano Martinez, que é um ótimo goleiro, defensor de pênalti, né? E a Espanha apertando. E aí chega o começo do segundo tempo da prorrogação, tá? Aí saiu o gol, né? A jogada, a bola mal deu a saída, né? A jogada veio pro Lamine Yamal. O Lamine Yamal acionou o Pedro Porro. Aliás, tem que dar parabéns, eu já elogiei muito o Cucurella, o lateral esquerdo aqui, tem que elogiar o lateral direito também, esse Pedro Porro, muitíssimo bom, tá? Porro levantou a bola na área, o Nicolia na segunda trave ajeitou de cabeça, escorou para trás, o Ferran Torres completamente sozinho, tá? Isso mostrando o quanto que o time argentino já estava um prego, porque durante os 90 minutos dificilmente esse jogador da sobra ficava sozinho, sempre tinha alguém ali fungando no cangote, ficou sozinho, peito do pé, arrematou, deu uma paulada na bola, sabe, deu uma bomba mesmo no ângulo. O Emiliano Martins não pôde fazer absolutamente nada, bem dizer o gol do título, né? Mas ainda tinha bastante jogo ainda para rolar, né? E a Espanha recuou bravamente o time, né? A Espanha já tinha feito também todas as substituições, né? A Espanha também chegou a tirar os seus 2 zagueiros lá de trás, né? Tirou um dos zagueiros, que é o Laporte, que pediu para sair, né? Para a entrada do Eric Garcia, né? E até o Rodrigo saiu, porque pediu para sair, enfim, tá? Aí, naturalmente, a Espanha, como foi um time que correu bastante, né? Optou por se trancar lá atrás, chamar a Argentina para tentar fazer um contra-ataque. Ainda teve um segundo gol
do Ferran Torres, mas por um ombro, né, um pedacinho do ombro aqui da frente foi marcado de impedimento, por isso que o gol foi anulado, né? E a Argentina chegou na base do chuveirinho, né? Chegou na base de bola levantada na área, né, principalmente escanteio, né? Mas a única jogada de linha de fundo que foi feita foi o Simeone sendo acionado, ele rolou para o meio da área para ver se, por meio ali da área da pequena área, para ver se alguém concluía no gol, mas não, a defesa espanhola afastou bem, tá? Esse Cubarsí, um zagueiro espanhol de 19 anos, acho que 19 anos, nossa, joga muita bola esse moleque, tá? Ele sabe sair, se posiciona bem, defensivamente falando, sabe sair com a bola, criou uma chance de gol no segundo tempo bonita, né? Ali no começo do segundo tempo, baita zagueiro, tá? E na cobrança de escanteio, no bate e rebate, a bola sobrou na marca do pênalti pro Juliano Simeone, acho que foi a única chance que a Argentina teve de finalização, né? Mas ele não pegou bem na bola, estava com o corpo meio torto, e a bola subiu. E basicamente foi essa a única finalização que a Argentina fez no jogo inteiro, né? E a finalização nem foi na direção aberta, foi por cima do gol, tá? Então, dentro de instante fim de jogo, o árbitro apitou e a Espanha pela segunda vez na sua história conquista uma Copa do Mundo, tá? E foi merecido, tá? Pro lado da Argentina, terceira final do Messi, né? Segunda final perdida, ganhou uma 3 anos e meio atrás, no Catar, tá? Fico aqui, se essa realmente for o último ato, a última dança do Messi em termos de Copa do Mundo, eu me sinto um privilegiado de ter visto esse rapaz jogar, esse cara jogar, tá? É um grande gênio desse século no mundo do futebol, tá? E parabéns à seleção argentina, tirando, mesmo não tendo feito uma grande final, porque pela essa simbiose que há entre jogadores e torcedores argentinos, os jogadores argentinos, acho que eles entendem o peso da responsabilidade, entendem o que significa, né, vestir essa camisa da Argentina numa Copa do Mundo, tá? O Enzo Fernando foi expulso, tá? E assim que ele saiu do gramado, o primeiro microfone que ele achou lá de algum repórter argentino, ele fez um pedido de desculpa para a torcida pela expulsão, sabe? Ainda com a bola rolando. Enfim, é isso, tá? Essa identidade que os jogadores argentinos têm com o seu próprio país, têm com a sua própria torcida, tá? É uma coisa bonita de se ver e vice-versa, essa simbiose, torcida, jogador, torcida, é uma coisa assim muito bonita de se ver, tá? Mas a Argentina mereceu perder essa final de Copa, porque do outro lado teve um time extremamente organizado, um time muito bem montado, bem treinado e que realmente jogou bola, jogou mais bola, esteve muito mais próximo do gol, buscou muito mais o gol, anulou as virtudes do seu oponente, assim como fez com seus outros adversários, e jogou mais e fez por merecer ficar com o título. Então, parabéns à Espanha, tá certo? E uma geração de muito bons jogadores, o Cubarsí, o goleiro que não foi exigido hoje, mas um grande goleiro, o Unai Simon, tá? Pedro Porro, grande lateral direito, Cucurella, excepcional lateral esquerdo, na minha opinião, acho que é o melhor lateral esquerdo hoje da totalidade. Esses meias do Rodri, o Fábio Luiz jogam muita bola, tá? Lamine Yamal é um talento ainda a ser lapidado, tem 19 anos, mas pô, com 19 anos, 2 conquistas importantes, Euro e Copa do Mundo, né? Mas tomara que isso não suba a cabeça dele, que ele continue procurar evoluindo mais e mais. O futebol agradece isso, né? E tá, o Omo, Azaba, um grande jogadores, enfim, tá? A Espanha tá de parabéns, tá? E o Luiz de la Fonte, sabe? Que trabalho, né? Teve aí a responsabilidade de manter, né, uma filosofia de jogo implementada 2 décadas atrás e o resultado está aí, né? Nós aqui, nós simplesmente cuspimos no nosso DNA, nós simplesmente não levamos a sério
a nossa história, principalmente a fase de ouro do futebol brasileiro, que foi ali de 1958 a 70, quando 4 Copas disputadas, 3 títulos ganhos, tá? E nós tivemos uma outra fase, tá? Que pode ser chamada de ouro para uma nova geração ali entre 94 e 2002, quando o Brasil fez 3 finais de Copa do Mundo e venceu 2, tá? E parece que nenhum aprendizado foi tirado disso, não foi tirado o aprendizado do 7-1 de 2014, tá? Então a gente está atraindo as nossas raízes, querendo jogar estilo europeu, ao modo europeu, tá? E dá nisso, tá? Os próprios técnicos brasileiros aqui, eu não vejo eles dando entrevista falando sobre 1958, 62, 70, não é querer voltar para trás, é resgatar aquilo que nós sabemos fazer, aquilo que fez o mundo respeitar o futebol brasileiro. O Carlo Ancelotti, ele precisa entender que a seleção brasileira não é entregar a bola para o adversário, brigar para a recuperação de bola na intermediária ou marcar pressão lá na frente para forçar o adversário a errar. Não, não é isso. A seleção brasileira é propor o jogo, tá? A seleção brasileira é encarar os adversários com as peças certas, com os homens certos, com os jogadores certos, jogadores que sabem o que é vestir essa camisa da seleção brasileira, porque essa atual geração não sabe isso, tá? Pensam que sabe, mas não sabe, tá? E é isso, principalmente propor o jogo, não importa qual for o adversário e não importa aonde esteja o jogo, tá? Então nós precisamos resgatar a nossa raiz, tá? Essas conquistas dessas seleções não são por acaso, é fruto de um trabalho. A Alemanha, quando foi campeã em 2014, depois que ela foi vice-campeã para o Brasil em 2002, ela resolveu parar com aquele trabalhinho de 2 em 2 anos e fazer um trabalho de médio a longo prazo. Reconheceu que precisava mudar, tá? A Espanha, que nunca tinha ganho nada na vida, acho que talvez foi uma Eurocopa lá na década de 60, tá? Mas de lá para cá, uma geração de jogadores que passaram a ganhar nada, chegou lá para o ano 2000, na segunda metade do 2000, resolveu implantar uma filosofia que envolve toque de bola, domínio total do adversário, tá? Convocar jogadores que entendam essa filosofia e que botam isso em prática, né? Preparar uma geração para isso, tá? E o resultado está aí, tá? 4 euros e 2 Copas do Mundo em 18 anos. Então não são coisas que acontecem por acaso, é fruto de um trabalho, tá? Então é isso. Tá, uma ótima semana a todos vocês. Mais uma Copa do Mundo se foi. Vida que segue. Valeu, um grande abraço. Tchau.